Amém. 1 Coríntios capítulo 4, eu vou estar ministrando sobre todo o capítulo hoje, e essa mensagem hoje, por que eu estou ministrando essa mensagem hoje? Essa mensagem foi a primeira mensagem que eu ministrei na Virgínia, algumas semanas atrás, quando nós tivemos o primeiro culto na Virgínia. Esse culto foi um culto pequeno, nós tínhamos poucas pessoas ali, nós estamos começando no lar, na igreja, e alguns irmãos que já foram meus alunos, que já são crentes, e eu queria encorajá-los, a prepará-los para essa obra que nós vamos estar fazendo lá na Virgínia, que é uma obra que requer o serviço, que requer de nós que nós sejamos servos do Senhor. E hoje eu queria compartilhar isso com a palavra, porque eu acredito que de vez em quando nós temos que ser lembrados de algumas coisas, e eu tenho percebido essa necessidade aqui na Igreja Sirivil. Não porque os irmãos não estão servindo, porque muitos irmãos estão servindo, muitos irmãos têm colaborado com a vida da igreja, têm nos ajudado, mas ainda existem alguns que estão conosco, alguns irmãos que já têm, na verdade, até um bom tempo com a gente, que ainda não se despertou para o servir a obra de Deus. E a obra de Deus, quando nós temos um encontro com Jesus Cristo, todos nós somos chamados a sermos servos de Deus. E eu hoje queria despertar a igreja para isso. Só que também ser um servo de Jesus requer algumas coisas. Como nós devemos servir? Porque também às vezes nós até estamos servindo, nós estamos fazendo a obra, mas não estamos fazendo como Deus quer que a gente faça. E eu sempre digo isso para os irmãos, como é importante a gente sempre obedecer o modelo de Deus. Na Bíblia nós vemos isso em várias oportunidades, quando Deus dá os mandamentos a Moisés, ele lembra Moisés de que eles devem fazer de acordo com o que Deus fez. Quando ele manda construir o tabernáculo, ele dá todas as instruções, ele desenha todo o tabernáculo, ele determina todo o material, todas as cores, e no fim ele diz: tenham cuidado de fazer tudo conforme eu lhes dei. Ou seja, constantemente na Bíblia somos lembrados que nós temos que fazer a obra, mas não da maneira que a gente pensa, não da maneira que a gente quer, não fazemos o evangelho, a obra do evangelho dando o nosso melhor, porque isso é muito comum se ouvir nas igrejas: você tem que dar o seu melhor. Querido, se o seu melhor não for do jeito de Deus, ele não serve para nada. Porque o mais importante não é você dar o seu melhor, o mais importante é você fazer de acordo com o modelo de Deus. Porque se a obra é para Deus, tem que ser do jeito dele e não do nosso jeito. Isso é muito importante, porque senão toda obra que praticamos, todo esforço que nós gastamos, todo o tempo que nós dedicamos, se torna vão, vazio. Ou seja, ele não vai produzir, na verdade, nada na sua vida, não vai produzir nada no reino, e ainda você não vai receber a recompensa que Deus promete nos dar pelo nosso serviço. Ou seja, no fim você gastou tempo, gastou dinheiro, gastou sua vida, gastou suas emoções, e foi tudo em vão, tudo vazio. Porque se não for como Deus quer, não tem valor. É muito importante. Então hoje eu vou fazer a leitura dos versículos e depois nós vamos estar aprendendo com esses versículos aqui. 1 Coríntios capítulo 4, a palavra de Deus diz assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito.
não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Porque quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não houveras recebido? Já estais fartos, já estais ricos, sem nós reinais. E quisera reinais para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós, sábios em Cristo. Nós, fracos, e vós, fortes. Vós, ilustres, e nós, vis. Até esta presente hora, sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa. E nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como lixo deste mundo e como escória de todos. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas ademoesto-vos como meus filhos amados. Porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo, em Jesus Cristo. Ademoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Mas alguns andam ensoberbecidos, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecereis, não as palavras dos que andam ensoberbecidos, mas o poder. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão. Pai, mais uma vez, diante da Tua palavra, hoje nós oramos e pedimos que o Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, venha iluminar as nossas mentes para aprendermos de Ti. Deus Pai, Senhor, eu peço que o Senhor use a minha vida, Senhor, como um vaso nas Tuas mãos, porque, Senhor, Pai querido, eu não passo, Senhor, Pai querido, de um instrumento, Deus Pai, mas o Senhor é poderoso e a Tua palavra nunca volta vazia. Ela sempre cumpre o propósito para o qual é lançada. Por isso hoje, Senhor, que o Espírito Santo de Deus venha convencer um homem do pecado, da justiça e do juízo. Venha edificar a Tua igreja, consolar os nossos corações, edificar-nos, Senhor, para crescermos espiritualmente, trazer o arrependimento aos nossos corações, para crermos no Teu nome e nos convertermos dos nossos maus caminhos. Ajude-nos, Senhor, e seja para Ti o louvor, a honra e a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vemos aqui que Paulo ele escreve essa carta aos Coríntios, né, e ele aqui ele tem, né, um tom amoroso, né, mas também sério, porque aquela igreja, né, era uma igreja muito ativa, uma igreja bastante atuante, uma igreja que naquele tempo, né, tinha muitos dons, faziam muitas coisas, mas era uma igreja que também tinha muitos problemas, muitas contendas, muitas divisões, muitas brigas, né, ou seja, era uma igreja, né, não deixava de ser uma igreja, mas era uma igreja, vamos dizer assim, problemática. Né? Na verdade, toda igreja é problemática, porque onde as pessoas estão reunidas, os problemas surgem. Né? Ele aqui mesmo diz, um dia o Senhor vai revelar o que há nos nossos corações. Né? E a Bíblia já mostrou para a gente, na verdade, o que há nos nossos corações. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, que o homem é mau. Né? Então, nós já sabemos qual é a condição. Mas estas coisas acontecem nas igrejas. Em algumas mais, em outras menos. Né? E no caso, nesse tempo de Paulo, isso estava acontecendo na igreja de Coríntios. E ele então, né, ele traz uma palavra a respeito, né, do servir, de como eles deveriam servir, já que eles são cheios de talentos,
talentos, cheios de dons, uma igreja tão ativa, tão disposta a fazer a obra, então aqui Paulo está recomendando que esta obra deve ser feita de uma maneira, né, que agrade a Deus. E a maneira que agrada a Deus aqui, que ele deixa bem evidente para a gente, o ponto principal dele aqui é dizer que nós devemos servir e devemos servir com fidelidade. Nós devemos ser fiéis no serviço. É o requerimento principal de quem é servo. E eu digo para os irmãos, se alguém aqui creu no Senhor Jesus, você é servo. Tem alguém aqui que crê no Senhor Jesus? Amém. Glória a Deus. Quem creu no Senhor Jesus, por isso que eu estou perguntando, Senhor Jesus, se Ele é o Senhor da sua vida, você se colocou numa posição de servo. E o servo, ele tem um requerimento. O requerimento aqui é que ele seja encontrado fiel. Vamos nos primeiros 5 versículos. Nos primeiros 5 versículos, nós vamos ver aqui que servir, né, para Deus requer fidelidade. Nós devemos ser mordomos, essa palavra às vezes é mal interpretada, né, um mordomo, na cultura brasileira pelo menos, eu acredito que talvez, né, em alguma cultura, né, latina, na língua espanhola também, a palavra mordomo muitas vezes, quando vem, né, na nossa mente, a gente se lembra daquela pessoa que trabalha cuidando de uma casa de uma pessoa rica, talvez uma casa muito grande, que tenham vários funcionários, e aí o mordomo normalmente é aquela pessoa que coordena o serviço, né, dos trabalhadores daquela casa para que tudo funcione bem. Bom, mas a palavra mordomo não significa apenas isso. Isso é uma das características dessa palavra, né? Mordomo, na verdade, né, a palavra bíblica de mordomia aqui se refere a uma pessoa que serve. E nesse caso, todo crente é um mordomo. Todo crente tem mordomia, tem um ministério. Hoje em dia a gente chama de ministério, porque é mais bonito, né? A gente olha para os políticos, o ministro da educação, o ministro da saúde, aí a gente vai lá e fala, esse aqui é o ministro de louvor, aí ele enche o peito, né? Uau, né? Sou ministro do louvor, né? Ele é o mordomo, né, da igreja do louvor, ele é o mordomo da diaconia, ele é o mordomo na pregação da palavra. Nós somos serviçais. Na verdade é isso que a palavra significa. Então Deus requer que a gente seja fiel, é o que ele vai mostrar aqui nos primeiros versículos para a gente. Então no versículo 1, vamos começar a aprender com o versículo 1, ele vai começar a mostrar para a gente que todo cristão, ele é um ministro de Deus. Ele diz, né, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ou seja, Paulo, apesar de ser apóstolo, de ter uma autoridade especial dentro da igreja, um dom especial, que é o dom apostólico, ainda assim, ele não passa de um servo, de um ministro. Como eu e você, todo crente é um ministro de Deus. Às vezes, Deus pode nos chamar especificamente para obras específicas, trabalhos específicos, com talentos específicos. Nós podemos ter alguns trabalhos ministeriais específicos, mas entenda uma coisa, não é nosso ministério. O nosso ministério é ser servo de Cristo. E não importa onde. O servo não escolhe onde quer servir, o servo foi escolhido para fazer uma obra, um trabalho pelo seu Senhor. E se Jesus é o seu Senhor, você não tem um ministério particular, você tem um Senhor sobre a sua vida que determina qual serviço que você deve fazer. Isso é importante. Como eu disse, há horas em que ele vai te dar serviços específicos e vai te dar talentos e dons específicos para esses serviços. Mas há momentos em que você é apenas um servo como qualquer outro, que tem que fazer todas as outras coisas que não requeram um talento específico. Por exemplo, alguns aqui têm talentos para música e Deus está usando. Nós estamos vendo aqui no meio dos nossos jovens, dos adultos também, pessoas que estão servindo. São talentos específicos que Deus deu para alguns deles, para que eles possam servir. Nem todo mundo tem talento. Você nunca vai me ver aqui cantando para a igreja no microfone, porque até para pregar essa voz taquara rachada não é muito boa. Né? Mas, né, eu não vou me arriscar, né, a ser um cantor aqui para os irmãos. Eu até posso ajudar num coral, né, baixinho, só para engrossar o caldo, né, com muito cuidado, né, para não atrapalhar o resto dos irmãos.
mas eu jamais lideraria, né, o cântico aqui na igreja, porque não é um dom, não é um talento que eu tenho, Deus não me deu. Que, né, o meu sonho era ter a voz do meu pai. Se vocês tivessem conhecido meu pai pessoalmente, ele já faleceu, ele tinha a voz de radialista, aquela voz grossa, bonita, assim, né, e ele falava bonito, e eu falava assim, nossa, eu queria falar que nem meu pai, né, e eu tinha essa vozinha aqui estranha. Não foi o que Deus me deu, não foi o que Deus me deu. Mas eu não preciso de um talento especial para lavar o banheiro da igreja, se for preciso. Eu não preciso de talento especial para organizar as cadeiras antes do culto. E eu fui chamado para ser servo. E eu devo servir onde há uma necessidade no reino. Então é importante a gente entender que todo cristão é um ministério. Eu quero que você guarde isso aqui que eu vou dizer para você. Isso é muito importante. Querido, quando Cristo te salva e assume a posição de Senhor da tua vida, o seu ministério é servir a Ele. Esse é o seu ministério. O meu ministério e o seu ministério é servir a Jesus Cristo. Meu ministério não é ser pastor. Meu ministério não é ser professor, pregador da palavra. Meu ministério é servir a Cristo. E onde Cristo precisar de mim, onde Cristo precisar de você, você deve estar ali servindo a Ele. Querido, o crente ele precisa ter o coração de Samuel. O profeta Samuel, que ainda jovenzinho, aprendeu quando estava sendo discipulado por um sacerdote já mais experiente. E ele ouvia Deus falando com ele. E Eli disse, bom, se toda hora tem alguém te falando, te chamando, provavelmente é Deus querendo falar com você. E ele ensinou aquele jovem, né, a dar uma boa resposta para Deus. E a boa resposta que ele ensinou aquele jovem foi, diz quando você ouvir a voz, eis-me aqui. Eis-me aqui. É essa atitude do coração de um crente. Eis-me aqui. Eu me alegro, querido, quando eu vejo que, né, os irmãos que estão aprendendo, estudando a palavra, vindo na escola, participando dos grupos nos lares, né, eles estão crescendo. Quando a gente chega assim, eu estava precisando da tua ajuda, eu precisava que você fizesse isso ou aquilo, e aquela pessoa, ela não fala assim, pastor, sabe o que é? Não dá, eu não sei, pastor, não. Ela diz assim, eis-me aqui. Eis-me aqui. Essa é a atitude de um crente, eis-me aqui. Pastor, estou disposto, não sei o que fazer, não sei como fazer, não sei aonde ir, mas eis-me aqui. Por onde eu começo? Porque essa é a atitude. Samuel não era uma pessoa experiente, nem era ainda um homem, era um rapaz jovem, desmamado, um garoto, estava aprendendo as coisas da vida. Ele não sabia muita coisa, mas Deus queria usá-lo. E a única coisa que ele precisava era encontrar alguém disponível. Será que se Deus hoje chamasse alguém aqui para algum serviço, seja qual for, ele encontraria gente disponível para servir? É isso que muda a vida de uma igreja. É isso que faz uma igreja crescer, é isso que faz uma pessoa amadurecer, ser mais espiritual, mais experiente, é estar disponível. Semana que vem eu estou mandando um rapaz chamado Gustavo, da igreja de Long Branch, para Virgínia. Ele tem 1 ano e pouco de conversão. Esse rapaz, ele se dispôs ao Senhor. Em tudo ele tem servido, em tudo. Ele nunca disse não. Ele sempre esteve disposto e ele nunca pregou. E eu falei, eu vou precisar que você vá lá levar uma mensagem para os irmãos. Eu preciso de você na escala. E ele está estudando a palavra, ele está com a gente nos cultos, nos lares, ele está indo no estudo bíblico que nós damos toda semana. E ele falou, eu não sei ainda como fazer, pastor, o senhor me ajuda? Ou seja, ele podia ter dito, pastor, eu não tenho experiência, eu ainda não tenho muito tempo de convertido, eu ainda não tenho muito conhecimento. Ele podia ter dado diversas desculpas para dizer que não ia fazer o serviço que Deus precisa que ele faça. O que ele fez foi dizer, eis-me aqui, mas agora me ajuda.
E nós estamos ajudando ele a preparar a mensagem, preparando ele para que ele possa pregar o evangelho, para que ele possa estar diante de irmãos que têm mais anos né, de conversão, mais tempo e conhecimento de Bíblia do que ele, mas ele está disposto. Tem gente disposta aqui a servir? Porque, querido, o servo ele tem que se manifestar na hora que há oportunidade. E quando há oportunidade, você diz não, você está deixando de ser um instrumento nas mãos de Deus, de servir. E todo cristão foi chamado para ser um servo. Olha só o versículo 2. Aqui a gente vê no versículo 2 que não tem nenhum requerimento especial. O único requerimento que Deus quer de um servo é que ele seja fiel. Olha lá o versículo 2, ele diz: além disso, requer-se dos dispenseiros, ou seja, dos servos, que cada um se ache o quê? Fiel. Aqui está escrito assim, que seja eloquente. Não. Que tenha o dom de pastor. Não. Que tenha um talento para música. Não. O requerimento principal na vida de um servo, querido, é ser fiel. Porque quando você é fiel e você se dispõe a Deus, Deus vai prover o que você precisa para fazer a obra que Ele te chamou para fazer. Se você não tem o dom e Deus requer um dom para que aquela obra seja feita, Ele te dá o dom. É incrível quando eu amo estudar o tabernáculo. Eu amo. É uma das, para mim, talvez seja o assunto mais lindo que nós temos na Bíblia, porque ensina muitas coisas. E uma coisa que me chamou muita atenção quando eu estudava sobre o tabernáculo era que quando Deus mandou fazer algumas peças trabalhadas, peças artesanais, Ele chamou alguns homens que eram artistas. Ou seja, eles tinham um talento natural que Deus dá às pessoas. Eles tinham habilidade, eles tinham experiência para produzir obras artesanais de boa qualidade. Mas Deus tinha algumas coisas muito específicas e Ele queria que as coisas fossem feitas do jeito dele e não de acordo com o talento dos homens. Então a Bíblia diz que quando Deus chamou aqueles homens que tinham esses dons, Deus deu para ele um dom extra, um talento extra artesanal para que eles então fossem capazes de produzir a arte de acordo com o plano e o desenho de Deus. É incrível. Se até o talentoso, para poder fazer o que Deus quer, precisa da presença de Deus, precisa do dom de Deus. Imagina você que não tem o dom, e você é chamado para fazer uma coisa que você acredita não ter o dom. Será que Deus não vai te ajudar? Não vai? Se Ele te chamou, Ele não vai te capacitar? Se Ele te chamou, Ele não vai estar te auxiliando? Ele não vai estar suprindo o que você precisa para fazer, querido? Isso é fé. Aí a gente fala, não, eu tenho fé. Aí Deus fala, você tem fé? Tenho. Então, olha, vai lá ajudar o pastor Marcos na Vigília. Vai lá levar a palavra assim, não tenho experiência, pastor, nunca preguei. Cadê a sua fé? Nós temos que desenvolver uma fé do tamanho do nosso Deus. E, na verdade, a nossa fé é do tamanho do nosso Deus. Do Deus pessoal. Qual é o tamanho do seu Deus? Se você não sabe qual é o tamanho do seu Deus, mede o tamanho da sua fé. Porque quando você tiver a realização do seu coração, do tamanho do Deus que você tem, a grandeza e o poder que o seu Deus tem nas mãos, a sua fé também vai crescer. E você vai ficar mais disposto. E quando Ele te chamar, você vai dizer, eis-me aqui. Porque é isso que Ele espera, que você seja fiel. Que você seja fiel. Olha só o versículo 3, 4 e 5. Olha só, às vezes o que para a gente é isso que Paulo está dizendo, é a opinião dos outros. O que será que vão pensar de mim? Mas aqueles irmãos, eles têm muitos anos de igreja, eu nunca preguei, eu sou um novo convertido, como eu vou lá dar uma mensagem para eles naquele dia? Como eu vou ser capaz de fazer? O que eles vão pensar de mim? Ou o que os outros vão pensar de mim? Ou o que eu penso de mim? Olha só, Paulo vai dizer que nada disso importa. Olha só o versículo 3, todavia a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano, ou em outras palavras, dizendo, o que me importa o que os outros pensam de mim.
Nós temos que parar com esse negócio de ter medo da opinião das pessoas, querido. Sabe a quem nós temos que temer? Nós temos que temer a Deus. É a Deus. Não é do que os outros pensem de nós. A América usa muito isso, fear of man, medo do homem. E esse é um grande problema não só da América, não, é de todo ser humano. A gente não faz as coisas por ter medo. Aí você pede para o irmão, lê para a gente. Ah não, deixa o outro. Ele diz que é crente, mas ele não é capaz de ler um versículo bíblico em público. Como é que ele vai ser um instrumento nas mãos de Deus? Você chama um irmão, você pode fazer uma oração. Ah, pastor, deixa para outro dia, eu ainda não sou uma pessoa assim muito experiente. Sei que eu não estou alegrando alguns aqui hoje, mas a verdade é essa, tem que ser dita. Como pastor, tem que discipular você, tem que abrir os seus olhos para a palavra. Servo, serve. Servo que não serve e nem é servo. Se você não obedece, você não tem Senhor. Se você obedece à sua carne, os seus desejos, à sua timidez, você é servo do Senhor timidez, do Senhor carne. Por isso Jesus chama você a se arrepender dos seus pecados, crer nele e fazer dele Senhor da sua vida. Para que ele seja Senhor da sua vida, você vai ter que vencer a sua carne, o seu coração, seus desejos. Você vai ter que lutar contra Satanás, mas eu te dou uma boa notícia, Satanás, ele já venceu. Ele já venceu, mas você tem que lutar dentro de você para que se permita que ele faça de você um servo fiel. Olha só, ele continua dizendo, versículo 4, versículo 3 ainda, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Olha só, nem ele se importa com o que ele pensa disso dele mesmo. Olha só, porque nada me sinto culpado. Olha, ele tinha até uma consciência tranquila, ele está dizendo, eu sei que eu estou fazendo o que eu tenho que fazer, eu estou tranquilo, mas nem isso, para mim, é razão para determinar se eu digo sim ou não. Porque não importa o que eu penso, se eu sou bom, se eu sou ruim, se eu sou capaz ou se eu sou incapaz, se os outros pensam, não importa. Olha só ele diz, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é quem? É o Senhor. É assim. É a Ele que nós devemos temer, a mais ninguém. Não é você, não é o seu vizinho, os amigos da sua igreja, os amigos da escola, nada disso poderia te parar. Se você é de Jesus, se você é crente e Ele é o teu Senhor, a única pessoa em que você deve temer, que você deve obedecer e reverenciar é ao Senhor Jesus Cristo, é a Ele. Com a opinião dEle você deve se preocupar. Olha só o versículo 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, ou seja, não julgue os outros, não julgue a você mesmo nesse sentido, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Se hoje Deus viesse, se o Senhor Jesus voltasse hoje, e hoje fizesse esse dia de manifestação na sua vida, de prestação de contas, em outras palavras, na sua vida, qual seria o elogio de Jesus para você hoje? O que você pensa? Você tem sido um servo fiel? Porque talvez você se lembre daquele dia que você fez alguma coisa para Deus, mas você se lembra dos dias em que você também disse não? Porque tudo vai pesar na balança. Todas estas coisas vão ser pesadas na balança. Então é isso, querido. A gente tem que ter a certeza de que o nosso servir é fruto do nosso ser. Se eu sou crente, se eu sou do Senhor, o meu servir tem que estar de acordo com quem eu sou. Eu sou de Cristo. Então, meu servir tem que ser de acordo com quem eu sou. Isso é importante. Não há outra maneira. Tem uma história interessante, eu não me lembro quem escreveu essa história, deve ter um autor, com certeza, mas eu já li ela em vários livros diferentes que eu já li, né? Ela é muito usada para ilustração.
fala de um engenheiro, isso é uma história real, de um engenheiro que estava construindo uma catedral, uma igreja, né, provavelmente na Inglaterra, não sei os dados exatos. E esse engenheiro, num dia na obra, vendo os trabalhadores trabalhar, ele começou a andar entre os trabalhadores da obra e perguntar para eles, né, o que eles estavam fazendo ali, quem eles eram. Quem eles eram, né? Por que eles estavam ali? Ele estava preocupado, né, com isso, né? E aí ele encontrou um trabalhador, e aí o primeiro trabalhador, né, que ele pergunta o que você está fazendo aqui? Aí o primeiro trabalhador diz assim, eu sou cortador de pedra por $100 ao dia, né? Eu estou contextualizando, né? Eu sou cortador de pedra por $100 ao dia. Aí o segundo respondeu, eu trabalho aqui 10 horas por dia nesse trabalho miserável e ruim. E aí o terceiro, ele foi lá no terceiro homem e perguntou, o que você está fazendo aqui? E ele respondeu, eu estou ajudando aquele engenheiro a construir o prédio de uma grande igreja para a glória de Deus. A gente pode perceber aqui que existiam pessoas com perspectivas diferentes. Umas não estavam né, chateadas com o trabalho, não estavam ali, né, de mau grado, porque recebiam um bom salário, porque tinha uma boa recompensa. Mas a única coisa que eles podiam ver ali é que ali ele era um cortador de pedra e que ele recebia $100 pelo trabalho dele. O outro estava ali vivendo uma vida miserável, achava aquilo o pior lugar do mundo, mas como ele não tinha opção, aquele era o trabalho que ele tinha para fazer. Mas tinha um terceiro que tinha uma visão diferente, que ele sabia que ele estava construindo uma igreja, que seria para o louvor e a honra e a glória do Senhor Jesus. Que perspectiva você tem quando você faz a obra? As irmãs que preparam o café da manhã, os que trabalham servindo, vindo nos cultos, limpando a igreja, os que servem na porta, os que trocam as lâmpadas. Como está o seu coração? Se o jornalista viesse fazer essa pergunta para você, qual seria a sua resposta? É para que você reflita, veja, aonde está o teu servir, se é fruto do seu ser. Vamos continuar no versículos 6 e 7. A gente vai ver agora, daqui para frente, agora Paulo vai mostrar que o único requerimento para servir é ser fiel. Só que agora ele vai mostrar para a gente o que é ser fiel. Como é que eu sou um servo fiel? Tem alguém aqui que quer ser um servo fiel do Senhor Jesus? Tem poucos ainda, né? Eu vou orar pelos que não querem, para que eles se convertam, né? Saiam dos seus maus caminhos, né? E venham a ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Né? Porque o que eu perguntei era se tem algum crente aqui. Nada mais do que isso, porque ser um servo fiel é ser crente. Ser um servo fiel é ser crente. Não existe crente que não é servo fiel. Se ele é crente e não é servo fiel, ele não é crente. Porque o crente, ele é um servo fiel. É óbvio. Então aqui ele vai mostrar. Então, ser fiel envolve algumas coisas. A primeira coisa, do versículo 6 a 8, ele mostra que envolve a gente fazer o serviço com humildade. Olha só, diz assim, versículo 6. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Porque quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não o houvera recebidos? Já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais. E quisera reinar-se para que também nós viéssemos a reinar convosco. Bom, aqui Paulo ele está fazendo um contraste aqui, né, do orgulho dos coríntios, da igreja. Era uma igreja muito orgulhosa, falava, eu tenho isso, eu faço aquilo outro, né? Já viu? Hoje em dia não existe igreja assim, né? Mas naquele tempo tinha, né? Não, a gente faz isso, a gente faz aquilo, né? Eu fiz isso porque eu orei e esse curou, eu preguei e aquele converteu, e eu, né? Né? Hoje a gente não vê isso, né? Mas no tempo de Paulo tinha.
Né? A igreja de Corinto ela era assim, era uma igreja orgulhosa. Então Paulo está fazendo um contraste aqui. Olha, né, tem muito orgulho. E essa igreja estava promovendo uma divisão, um problema para o evangelho naquele tempo, porque existia um outro homem que também estava sendo muito usado por Deus, que era Apolo. Apolo, né, ele era um homem muito eloquente, um bom professor, um bom mestre da palavra de Deus, e ele estava ensinando também a palavra dele. Ele não era um apóstolo, Paulo era um apóstolo, mas aparentemente ele era um cara assim muito mais inteligente, muito mais eloquente do que Paulo. E aí algumas pessoas falam, não, mas Apolo é muito melhor do que Paulo. Não, Paulo é apóstolo, mas Apolo é que é o cara. Não, pastor é esse, né? De vez em quando também tem isso, né? Alguns irmãos falam, não, mas aquele pastor, o meu pastor é assim, mas aquele pastor, né? Aquele outro, aquele irmão, aquela pessoa que canta, aquele cantor, aquele músico, e a gente começa a provocar divisão dentro da igreja. E a igreja de Corinto estava promovendo uma divisão, né? Estava causando uma luta, né? Paulo até fala disso em outra oportunidade, né? Quem é de Paulo, quem é de Apolo, quem é, né? Não importa de quem, no fim, cada um faz uma coisa, mas quem dá o crescimento é Deus. O que importa é Deus, não é Apolo, não é Paulo, é o que ele está dizendo. Olha, nada importa, o que a gente tem que fazer quando a gente serve é servir com humildade. É o que ele está ensinando aqui. Não importa que Apolo esteja fazendo algo grande entre vocês e eu fiz algo pequeno entre vocês, não importa, porque o pequeno muitas vezes é maior do que o grande quando é feito com Deus. É o que ele está dizendo, não tem diferença. O que eu fiz, o que Apolo fez, o que os irmãos estão fazendo, não há diferença entre vós, querido. Porque no fim, se alguma coisa foi feita por algum talento, quem deu esse talento? Deus. Então por que a gente se orgulha de um talento que não é nosso, que a gente recebeu? Por quê? Porque se orgulha. Nossa, você viu a aula que eu dei essa semana? Que orgulho besta é esse se você recebeu o talento para ser um bom mestre da fonte do Senhor? Não, mas ninguém faz um bolo de milho que nem eu faço. Mas já vi isso nas igrejas. Não, mas o meu cafezinho... Tem gente que faz o melhor café do mundo da manhã para a igreja, mas se ela está fazendo para mostrar para as outras irmãs que também fazem o café, que o café dela é melhor do que o das outras, está fazendo uma obra vazia e não tem recompensa. Eu vi isso acontecer lá em Long Branch, num período, e eu tive que conversar. Era uma maravilha, querido, a gente comia bem demais, mas virou um contest, virou, né, uma competição. Quem fazia o jantar mais gostoso, mais trabalhado. E aí estava chegando a um ponto que estava ficando até insustentável para outros irmãos que queriam ajudar, que falaram, pastor, a gente não tem condição financeira de fazer tudo o que os outros irmãos estão fazendo. Eles estão fazendo assim, quando a gente faz, o negócio vai ser muito simples. Ou seja, em vez de estar ajudando a igreja a crescer, estava impedindo outros irmãos de poder servir. Porque talvez alguém possa fazer um bolo, dar uma torta, fazer um salgadinho, mas tem um irmão que às vezes quer servir e ele às vezes está sem trabalho, não tem muito, e o máximo que ele pode dar é um pãozinho com manteiga e um café. Mas ele vai se sentir diminuído diante, se essa é a intenção do coração. E, querida, a gente vê quando tem essa intenção no coração. Você pode pensar que você está enganando. Não engana, as pessoas veem, elas percebem. E é por isso que algumas já não querem fazer, porque elas percebem que o outro faz, mas faz para ser o melhor. Porque essa é a natureza do nosso coração. Fala a verdade, essa é a natureza do nosso coração. Aqui eu não estou apontando ninguém, não, porque todo mundo é assim. Todos nós. Nós somos competitivos. A gente sempre quer fazer mais. Lembra quando você estava tentando conquistar sua namorada? Se aparecer todo caboclo querendo também conversar com ela, você falava assim, não, mas eu tenho que dar um presente melhor, eu tenho que ficar mais bonito, eu tenho que ficar mais cheiroso. Eu preciso treinar para dar a melhor cantada.
É assim, a gente é. Essa é a natureza do pecado. A Bíblia diz que nós na nossa natureza é inclinada para o pecado. A nossa inclinação é para o orgulho, é para a competitividade, é para mostrar para os outros que a gente faz melhor do que eles. E aqui Paulo está dizendo, querido, para ser um servo fiel é necessário que o nosso coração seja um coração humilde, porque senão você pode servir em soberba, e isso não é ser fiel a Deus. E todo o tempo, todo o dinheiro, todo o esforço vai ser vão, vazio. Ou seja, você não vai receber nenhuma recompensa, porque a recompensa que você procurava você já recebeu. O elogio dos irmãos. Uau, que café maravilhoso, que bateria bem tocada, que guitarra, que cantor, que porteiro, que lavador de banheiro. Soberba no nosso coração. Olha só, ele continua no versículo 9 ao 13, agora dizendo que para a gente servir com fidelidade, ser fiel a Deus, vai requerer de nós sacrifício, e um sacrifício voluntário. Olha só, porque tenho para mim que Deus a nós apóstolos nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus, recebemos bofetadas e não temos pousada certa. E nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como lixo deste mundo e como escória de todos. Olha só, quem está falando é o apóstolo Paulo, querido. É interessante aqui, né? Ele pode ver, já tinha outros irmãos fazendo a obra na igreja também, como Apolo. Ele não está se comparando aqui a Apolo, nem falando que Apolo é melhor ou que os irmãos de Corinto é melhor, nada disso, mas ele está lembrando esses irmãos que o importante é servir. Olha, a gente não serve para ter recompensa, para a gente ser considerado, para que as pessoas digam, olha, eu sou o melhor entre os apóstolos, né? A obra que eu fiz foi maior, foi melhor, foi mais bonita. Não, pelo contrário, a gente está se entregando diariamente ao sacrifício, não é fácil, né? E olha, de fato, para ele não foi fácil, né? Hoje está cheio de gente querendo ser apóstolo nos dias de hoje. Apesar disso já não existir mais, né? Mas hoje está cheio de gente, mas a gente vê que hoje os apóstolos da era moderna, né, no meio da igreja, desculpa, a falsa igreja, o falso evangelho, né, os falsos apóstolos que estão se levantando, eles são cheios de pompa, normalmente são líderes de grandes igrejas que abriram várias outras grandes igrejas, então agora eles são apóstolos, então eles são honrados, eles têm lugares especiais, eles sentam para comer, mas a refeição deles é uma refeição diferenciada dos irmãos, né? Existe ali todo, o apóstolo é um pedestal hoje, mas Paulo está dizendo, apóstolo no meu tempo, ser apóstolo quando Jesus chamou, era o quê? Né? Olha só, é como se a gente fosse os últimos, como se fosse uma pessoa que estivesse na prisão condenada à morte. A gente apanha, a gente passa fome, a gente não tem aonde dormir para fazer a obra. E olha, e ainda, apesar de tudo isso, ainda para comer, para viver, a gente ainda tem que trabalhar. Já ouvi algumas vezes algumas pessoas, né, inclusive alguns pastores também, né, porque sabe que até hoje eu trabalho e a igreja ainda não tem condição de me sustentar financeiramente para que eu esteja de tempo integral na igreja. Algumas pessoas dizem assim, algumas não me dizem na cara, algumas já me disseram, mas algumas dizem por trás. E eu sei que disseram porque depois tem os fofoqueiros de plantão que sempre contam para a gente. Né? Aí a gente tem que corrigir dois, né, o que falou e o fofoqueiro que passou a mensagem. Né? E aí, né, eles falam, pastor, não, porque né, o pessoal fala, né, se o senhor fosse fiel mesmo a Deus, se o senhor tivesse fé de verdade, hoje sua igreja era uma igreja grande, o senhor tinha um salário, o senhor tinha, né, não, né, querido, eu sei que eu não sou fiel como eu deveria ser, que eu não sou, né, cheio de fé como eu deveria ser, eu tô em crescimento ainda, eu sei, e talvez esse seja o motivo mesmo, talvez eles estejam certos, mas eu sei que eu não estou buscando estas coisas, isso eu posso garantir para os irmãos. E eu continuo fazendo o serviço, mesmo que eu tenha que trabalhar.
Mesmo que a gente tenha que sentir as dores. Ontem à noite estava lá, né? Trabalhei o dia inteiro. Não, o Christian foi trabalhar comigo. Está com dor nas costas hoje, Christian? Não? Você está mentindo, hein, Christian? Então você não fez muito. Então, a próxima vez eu vou pôr você para ralar mais, né? Ontem fui fazer, nós fomos fazer um piso de cerâmica de uma casa lá, e ele foi lá me ajudar lá, nós fazendo, né? Eu estou com a mão toda cortada do cimento, toda machucada, né? Ele me ajudou lá trabalhando ontem, trabalhamos nós dois juntos lá, né? Até 5 horas da tarde. Saí, fui para casa, ajudar meus filhos a preparar a festa de aniversário, né? Que eles vão ter daqui a pouco. Né? Fomos dormir tarde, né? Aí depois que acabou tudo isso, eu fui estudar, orar e preparar mais da minha mensagem. Né? Então é assim, aí hoje eu acordei mais cedo para poder me preparar, eu podia ter dormido um pouco mais, estou cansado, mas é o que Paulo falou, não importa, isso não é para nos gloriarmos, isso não é nada. A diferença é que quando eu ouvi o chamado como crente, eu entendi que eu fui chamado para ser um servo, e o servo sempre diz, eis-me aqui. É isso que nós precisamos. E eu dou glória a Deus, que Deus tem levantado homens e mulheres no meio da nossa igreja que também têm dito, eis-me aqui. Por exemplo, hoje eu não vou estar em Long Branch para ministrar, o pastor Cláudio está voltando da Virgínia, né, de viagem, porque estava ministrando lá ontem no culto de Virgínia, né, e eu precisava de alguém que ministrasse hoje em Long Branch, porque eu quero estar no aniversário dos meus filhos, que vai ser hoje. Né? Então, eu tenho um irmão, o irmão Edinho, né, não é um pregador, não tem ele não tem nenhum título, nada, mas é um irmão fiel, e eu liguei para ele, ele é mecânico, trabalha, às vezes até 9, 10 horas da noite, e ele está doente, e eu falei, ele falou, pastor, se não tiver ninguém, eu faço. Se o senhor tiver outro, eu prefiro passar, porque eu estou cansado, estou meio doente, né, e tenho pouco tempo para me preparar. Mas, só se não tiver, senão eis-me aqui. E eu digo, não tenho. Eu ocupei todos os outros pregadores em outros lugares. Né, o Carlos está no Kentucky, o Cláudio está na Virgínia, né, eu vou estar aqui em Newark, né, outros vão estar cuidando de outras coisas. É com você. Ele falou, tá certo, domingo eu estou pregando a palavra. Eis-me aqui. Não tem nada de errado, tem hora que Deus fala assim, pastor, faz isso, né? Pastor não, porque ele não me chama de pastor, né? Meu servo. Né? Eu estou acostumado, os irmãos me chamar de pastor. Meu servo. Eu preciso disso. Aí eu falo, Senhor, aí eu chamo de pastor, né? Ô pastor, não tem outro? Chamei você, servo. Outro ele tem. Mas se ele te chamou, é você. Se ele te chamou, é você. É isso. A gente tem que se sacrificar. É com amor, é com dedicação. Lá em João capítulo 13, Jesus ele estava ensinando isso para os seus discípulos. Foi quando, você conhece essa história, quando ele lava os pés dos discípulos. Né? Ali ele sendo o Senhor, ele sendo o Rei dos Reis, ele sendo Deus, ele se ajoelha aos pés, né, de cada um dos seus discípulos antes da ceia. Né? Eu não sei se você sabe, naquele tempo você andava nas ruas sujas, de sandália, com pé sujo, e quando você entrava na casa para comer, né, não tinha mesa. Você sentava com as pernas cruzadas na sua frente e a comida colocada na frente. Imagina você com aquele pezão sujo, cheio de pó, né? E aí o prato de comida na frente daquele pezão sujo. Né? Então era hábito, né, naquele tempo, quando você entrava na casa para visitar alguém, comer, tomar um chá, que a pessoa que te recebesse lavasse os seus pés. Né? Normalmente a filha mais nova, ou seja, aquele que fosse o servo da casa, um criado da casa, né? O filho mais novo, a filha mais nova, ele ia lá e lavava, quando chegava um visitante, lavava os pés. Era a prática, né, de educação, vamos dizer assim, daquela época. Então, quando se reúnem para a última ceia com Jesus Cristo, era suposto ter um servo lavando os pés daqueles discípulos antes deles sentarem para comer. Quem foi o servo que lavou os pés? O próprio Jesus. Ele fez aquilo. E ele era o anfitrião. Ele era o principal. Ele era o cordeiro da ceia. Ele era o último que devia estar fazendo aquilo. Mas foi o primeiro a fazer, para dar o exemplo, para nos ensinar, para dizer que nós somos dele, nós devemos fazer como ele fez.
nós devemos vir para servir. E lá no último versículo, nessa passagem, né, quando ele está contando essa história, ele fala assim, olha, João 13,17, ele diz, se sabeis estas coisas, que ele estava explicando, bem-aventurados sois se as praticardes. Se você sabe que como crente, o seu ministério é ser um servo, bem-aventurado se você assim fizer. Alguém quer ser abençoado aqui? Amém. Abençoado você quer, né? Amém. Então ele diz assim, olha, abençoado é aquele que sabe essas coisas e as pratica. Esse vai ser abençoado. É esse. Olha só, continuando no versículo 14 e 15. Ele vai mostrar aqui agora para a gente, no versículo 14 e 15, que ser fiel a Deus envolve a gente fazer as coisas com amor e com cuidado. Né? Olha só, não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas ademoesto-vos como meus filhos amados, porque ainda que tivesseis 10.000 aios, para quem não sabe, aio é um tutor, era uma pessoa que trabalhava ensinando, educando o filho a falar, escrever, tudo na vida. Né? Então, se você tivesse 10.000 pessoas trabalhando na sua casa, te ensinando, em Cristo não tereis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Olha só, ele estava chamando a atenção daquela igreja para eles se tornarem servos fiéis. Só que ele diz, tem que ser feito em amor. Como eu estou fazendo? Ele está dando o exemplo próprio. Eu estou te amando. Olha, eu não estou falando como uma pessoa de fora, criticando vocês. Eu estou falando, chamando a atenção de vocês com amor. Servir requer amor, querido. Ele queria servir, Paulo estava servindo. E serviço requer amor. Ele fala, olha, eu estou fazendo como um pai faz, não como um tutor. Porque naquele tempo se pagava um tutor, ou você tinha um escravo que era tutor, aquela pessoa fazia porque era obrigado a fazer, porque recebia um salário. Mas ele não fazia por amor aquelas pessoas. Talvez até alguns amassem, chegassem a amar as suas crianças, as crianças que ensinavam, às vezes isso acontece. Mas ninguém ama os filhos dos outros igual a gente ama os nossos próprios filhos. Eu sei que os irmãos amam os meus filhos, mas ninguém vai amar os meus filhos como eu e minha esposa. Que eles são meus filhos. E é o que Paulo está dizendo aqui. Eu cuido de vocês como se vocês fossem os meus próprios filhos. Não como um tutor. Se vocês tivessem 10.000 pessoas preocupadas com vocês, ainda assim ninguém ia mostrar o amor por você como o amor de um único pai. Uma única mãe. Essa é a atitude de um servo. Eu brinquei mais cedo, mas é isso, querido, que a gente tem que se preocupar. E eu vejo o amor dessa igreja, por exemplo, comigo. Né? Eu espero que vocês também amem os outros. Mas muitos irmãos aqui, quando cozinham, sabem que eu sou alérgico a cebola. Quando tem que usar uma quantidade muito grande, ou tem que pôr alguma coisa que ela vem cru, né? Cozido eu até posso comer no meio da comida, não tem problema. Mas eu tenho reações alérgicas. Né? E alguns irmãos, quando fazem uma salada de batata, uma coisa assim, que né, vai crua, as pessoas falam, pastor, olha, eu fiz aqui uma separadinha para o senhor sem a cebola. Isso é amor, querido. Eles não precisavam ter feito isso. Mas a pessoa se lembrou de mim, da minha necessidade. Só que, querido, vocês não devem mostrar amor só pelo pastor. Nós temos que mostrar amor pela igreja. E a gente deve se preocupar com a igreja. Por exemplo, no nosso meio nós temos pessoas que são alérgicas a queijo, a leite. Então, quando a gente prepara as coisas, a gente prepara pensando assim, olha, eu tenho alguma coisa aqui para um irmão que eu sei que é alérgico a derivados do leite. Né? Eu tenho pessoas que talvez não possam com glúten, então eu posso preparar alguma coisa gluten-free. Isso é amor. Tem gente que fala assim, isso é frescura, a gente fica alimentando as frescuras dos outros. É frescura para você que não tem alergia. Para que não tem um problema. Mas para aquele irmão que tem esse problema, não é frescura. A última vez que eu comi, eu não comi uma cebola, eu comi uma salada que o cozinheiro cortou a salada com a mesma faca que ele tinha cortado a cebola, eu tive que ir para o hospital e tomar remédio. Eu fiquei uma semana inteira empolado, com reação alérgica no corpo. Então, cuidado. É amor, se preocupar com a necessidade do outro. Então, quando eu preparo alguma coisa para a igreja, eu estou me preocupando com todos da igreja ou só com alguns?
ou um grupo em particular. Eu estou preocupado com o visitante que vem pela primeira vez na igreja, porque tem isso também. Às vezes a gente prepara as coisas só para crente, aí chega um grupo de não crente, eles ficam perdidinhos, porque a gente fez as coisas para crente. Cadê o amor pelos perdidos? Se eles não são bem-vindos no nosso meio. Então, é a preocupação de morar, de se preocupar, de mostrar esse amor às pessoas. Sirva, querido, sirva seus amigos, sirva seus companheiros de trabalho, sirva na sua escola, sirva na sua igreja, sirva na sua casa. Olha só, e aí o Paulo, ele dá aqui mais um exemplo no versículo 16 e 17, que ser fiel a Deus envolve ter uma vida exemplar, ou seja, você tem que ser exemplo para os outros. Eu tenho que ser exemplo para você tem que ser exemplo para mim, você tem que ser exemplo para os outros. Olha só, Paulo, admoesto-vos, pois, portanto, a que sejais meus imitadores. A gente conhece muito bem esse versículo, fora do contexto. Em que ele queria que as pessoas imitassem ele? Em ser um servo fiel, que serve com humildade, que serve com amor, com cuidado, em ser um servo como um Cristo foi para ele. Querido, é fácil servir. É fácil servir. E todo mundo aqui é capaz de servir. Mas requer mudança de Deus nas nossas vidas para nos tornarmos servo. Uma coisa é servir, outra coisa é ser servo. São duas coisas diferentes, querido. Porque tem gente que até serve, mas não é servo. Deus não nos chama a servir, Deus nos chama a sermos servos. Ou seja, o servir é fruto de quem somos. É isso, Paulo é exemplo, ele foi exemplo, ele está encorajando os coríntios, ele está dizendo, olha, ele não disse assim, olha para o fulano de tal, olha para aquela pessoa, olha para aquele outro, ele diz, olha para mim, olha o exemplo que eu estou te dando, eu ensinei, eu pratico, eu tenho que ser o exemplo. Querido, para você ser um servo fiel, você tem que ser o exemplo para as outras pessoas. É por isso que a igreja é chamada a pregar o evangelho e fazer discípulos. Fazer discípulos é isso, é você fazer o que um crente faz, ensinando o outro a ser um crente também. Pelo exemplo, caminhando junto, mostrando o serviço. E finalmente, o versículo 18 ao versículo 21, ele deixa o que para mim talvez seja o ponto mais importante para que a gente possa ser um servo fiel. É que ser um servo fiel envolve a gente fazer o serviço no poder do Espírito. Olha só, mas alguns andam ensoberbecidos, como se eu não houvesse de ir ter convosco, mas em breve irei ter convosco. Se o Senhor quiser, e então conhecereis, não as palavras que andam dos que andam ensoberbecidos, mas o poder. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Que quereis? Irei ter convosco com vara, com amor e espírito de mansidão. Então, Paulo aqui, ele advertiu aqui os irmãos que ele estava a ponto de visitá-los, né? E ele ia verificar as validades das reivindicações dele. Eles estavam reivindicando ser isso, ser aquilo outro, né? Que eles faziam isso, que eles faziam aquilo outro. E agora Paulo está dizendo, vamos ver se de fato vocês estão servindo com fidelidade, como Deus quer. Vocês estão fazendo estas coisas por meio de palavras, e olha, aqui ele não está falando de pregação da palavra não, porque tem gente que lê, tá vendo? O importante não é pregar a palavra, é por isso que está cheio de igreja que nunca prega o evangelho, lê um versículo durante o culto e fica só blá, 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 porque o importante, o reino é poder, não é, primeiro que o poder não significa isso que fazem, e nem palavra significa não pregar o evangelho aqui. É que essas pessoas, elas eram soberbas. Então elas ficavam, mas olha, eu ganhei 5 para Jesus, eu fiz café, mas no meu café eu fiz bolo, eu fiz panqueca, eu fiz isso. Olha, eu toquei, mas você viu aquele solo que eu fiz na guitarra? Não, mas é aquela virada na bateria que eu fiz? Né? Ou seja, as pessoas ficavam falando do serviço que tinham feito. Eram essas palavras que ele está dizendo. O reino não se faz de palavras. Não adianta ficar falando que você
fez isso, fez aquilo outro ou aquilo outro. Não está falando de pregação aqui, está se falando de conversa fiada, fruto de um coração soberbo, que fica se exaltando, olha quem eu sou, olha o que eu fiz. O reino de Deus não se faz dessa maneira, o reino de Deus se faz do poder. E esse poder é o poder de Deus, é o poder do Espírito Santo de Deus, que muda o nosso coração para que a gente sirva em amor, em humildade, em cuidado, para sermos fiéis a Deus. Para que a gente sirva, é necessário que a gente sirva no poder do Espírito Santo. Esse é o servir que vai ser fiel a Deus. Se você fizer a obra sem o poder do Espírito, essa obra é vã. Isso é importante, é no poder do Evangelho, é no poder da fé. Tudo que é feito sem fé é pecado, a Bíblia diz. É o poder das Escrituras, é o poder da fidelidade, é o poder do Espírito Santo de Deus na sua vida que vai te levar a ser o servo bom e... lembra? Não era isso? Servo bom e fiel. É o que Deus quer encontrar neste lugar, nesta igreja. Por isso, hoje eu ministro essa igreja, porque se tem alguém que está servindo aqui com o coração no lugar errado, hoje você tem uma oportunidade para se arrepender e voltar aos caminhos do Senhor e andar com Jesus Cristo e se tornar um servo bom e fiel. E se você não tem sido servo nas mãos de Deus, hoje eu vou apresentar para você o Evangelho de Jesus Cristo, para que você se converta dos seus pecados e você hoje ande com Jesus. Jesus, Ele veio a este mundo para pagar pelos nossos pecados. Nós todos pecamos. E a Bíblia diz que o pecado tem um salário, o salário é a morte. Nós estamos condenados à morte eterna. Mas Deus, no seu grande amor, Ele não espera a gente melhorar de vida. Não, Ele não esperou. Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, o único que Ele tinha, para que fosse à cruz do Calvário morrer pelos nossos pecados. E Ele diz que se nós cremos hoje em Jesus Cristo, para ser o Senhor e o Salvador das nossas vidas, Ele hoje nos salvará e nos livrará da condenação eterna, porque a nossa dívida foi paga, quitada na cruz do Calvário, pelo sangue de Jesus Cristo. Mas Jesus não permaneceu na cruz, Ele ressuscitou. Ao terceiro dia Ele levantou, Ele venceu a morte, hoje Ele vive. Ele é vida, Ele reina e Ele vai voltar para buscar uma igreja lavada, remida, sem mácula, sem rumo, limpa pelo sangue de Jesus Cristo. Creia e você será salvo. Pai, em nome de Jesus, hoje, Senhor, nós pedimos que o Senhor venha salvar na nossa igreja. Salva-nos dos nossos pecados, Senhor, para que nós venhamos a nos tornarmos teus servos, servos fiéis, porque os crentes são servos fiéis. Senhor, Pai querido, que nosso serviço, Senhor, possa ser fruto daquilo que somos. Senhor, fruto de uma nova vida em Cristo Jesus. O fruto, Senhor, de um coração arrependido, convertido e transformado. Senhor, Pai querido, nós pedimos que o Senhor nos quebrante para que, Senhor, seja o nosso serviço sem soberba e sim com humildade. Senhor, que o nosso serviço não seja, Senhor, para ganho próprio, mas por amor ao nosso próximo. Senhor, Pai querido, nos ensina, Senhor, Pai, a amar mais, a nos preocuparmos, a fazer as coisas com cuidados, mas, acima de tudo, a fazermos tudo em obediência, para fazermos não segundo o nosso melhor, mas segundo aquilo que o Senhor requer de nós. Que nós possamos fazer de acordo com o Teu modelo e não o nosso, Pai. Por isso, Senhor, dai-nos humildade para aceitarmos a Tua vontade e fazermos aquilo que traz louvor, honra e glória ao Teu nome. Seja para Ti o louvor, a honra e a glória. Em nome de Jesus. Amém.